é um extraordinário ensaísta, ele é um crítico literário, e ele foi poeta e crítico antes de ser propriamente um autor desses contos que o tornaram universalmente famoso, né? Antes das ficções, que é um livro que marcou gerações de leitores pelo mundo afora, né? Que é um livro de 1944, e do Aleph, que é de 1949, são dois dos títulos mais famosos do Borges, né? Para chegar a esses contos, ele demorou muito, né? Ele é um escritor tardio como autor de narrativas ficcionais. Eu vou tratar um pouco disso, como é que ele chegou a isso, né? O meu tema, desde há muitos anos, uns 20 anos para cá, mais, dos anos 80 para cá, é entender o processo de estruturação do que eu chamaria a forma mesclada, a forma misturada, né? Eu escrevi um ensaio longo sobre o Grande Sertão Veredas que se chama O Mundo Misturado e que faz parte dessa coisa com o Borges justamente, né? Então, o processo de estruturação da forma mesclada é que o meu objeto. O que quer dizer isso? Daqui a pouco eu vou explicar a vocês, né? Mas o que me levou às posições que eu vou expor aqui tem ligação, certamente, com as relações entre literatura e experiência, que é uma das minhas questões centrais, e experiência histórica, né? O Borges foi visto quase sempre pela crítica internacional e grande parte da crítica argentina, não da melhor, mas como um autor de um universo inconcebível, alucinado, um escritor metafísico. E, em geral, alguns grandes críticos contemporâneos, tipo Harold Bloom, nos Estados Unidos, ou Robert Alter, nos Estados Unidos, alguns grandes escritores, seus ídolos, como o Coetzee, da África do Sul, Prêmio Nobel de Literatura, que tem um ensaio sobre ele, esses escritores, né, esses críticos, em geral, veem o Borges como um engenhoso manipulador da linguagem, criador de paradoxos, alguém que é capaz de dar forma ficcional a grandes problemas epistemológicos, mas que não passaria, na verdade, de um discípulo de Kafka, um secundário, um mestre menor ou secundário, porque lhe faltaria uma coisa fundamental, que é o lastro de experiência humana, propriamente dita. Ele seria um escritor engenhoso, certamente um grande manipulador da linguagem, que não é dizer pouco, mas, de qualquer forma, alguém limitado, e que nós não poderíamos colocar, vamos dizer, ao lado de grandes autores como Proust, como James Joyce ou Kafka, não? Ou, entre nós, o Guimarães Rosa, não? Que certamente é pouco conhecido universalmente, dadas as dificuldades que é enfrentar o sertão rosiano por causa do idioma, da peculiaridade linguística da nossa língua, que já é isolada, e essa coisa. Esta atitude crítica, ou essa posição crítica diante do Borges, me parece equivocada. E desde os anos de 80, eu tento mostrar que, na verdade, o Borges está empapado de história, tem um lastro profundo na experiência histórica, tem complexidades muito grandes e, justamente, uma forma mesclada que resulta de um processo intrincadíssimo de composição, que é a que nós poderíamos chamar de uma integração de contextos heterogêneos. Essa família, o pai, que era Jorge Guillermo Borges, a dona Leonora Acevedo Borges, que era a mulher, o Borges, que é Jorge Guillermo, ou Luiz Borges, e a irmã, a Nora Borges, eles foram para a Europa e ficaram um tempo na Suíça durante a guerra, foram à Itália, apesar da guerra, a Veneza, Verona. Então, o Borges estudou em Genebra, né, e ficou lá um tempo, e depois passaram pela Espanha
né, numa longa temporada. Né? E quando ele voltou para Buenos Aires, em 1921, é que começa propriamente a obra literária dele. E começa com poesia. Ele publica um livro, ele redescobre a cidade de Buenos Aires, que ele havia deixado menino ainda. Né? Ele saiu na pré-adolescência e ele volta já como um escritor principiante, que já tinha feito um longo percurso, aprendido umas coisas. Né? Tinha sido até discípulo de um escritor judeu-espanhol, o Rafael Cansinos Assens, que era um homem muito inteligente, grande tradutor, né? E traduziu As Mil e Uma Noites, numa tradução que sempre encantava o Borges, traduziu Goethe, Dostoiévski, o Marcel Schwab, que foi um escritor preferido do Borges. Ele teve uma vasta e foi um pouco discípulo dele na Espanha no início dos anos 20. Né? Quando ele chegou, ele tomou um susto de rever Buenos Aires. Foi um impacto, foi uma redescoberta da própria cidade, e escreveu um primeiro livro de versos. Né? Ele vinha de uma vanguarda, de um ramo da vanguarda em língua espanhola que se chamava o ultraísmo. Se chamou ultraísmo, que foi uma palavra inventada provavelmente pelo Rafael Cansinos Assens. E consistia numa composição de metáforas enfileiradas, num corte da sintaxe tradicional e numa ênfase das imagens, uma espécie de imagismo na língua espanhola, que logo do qual o Borges iria se desvencilhar, deixar de lado isso. Mas ele veio e começou, como ele disse, a metaforizar com fervor. E escreveu um primeiro livro de poemas que chamava O Fervor de Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires, que saiu em 1923. Depois, em 25, saiu Luna de Enfrente, também como poeta, né? E Quaderno San Martín, em 29. Esses três primeiros livros mostram que ele é primeiro poeta. Né? E acompanha isso uma série de textos de crítica literária. Ele escreve sobre a metáfora, ele escreve sobre poetas, sobre o passado argentino, sobre... Bom, como crítico. Então ele é crítico e coisa, e nada de ficção. Mas quando a gente lê esses poemas, os pequenos ensaios iniciais, os comentários da vida literária, as resenhas que ele escreveu, ele foi um resenhador feroz. Ele tinha uma capacidade de leitura extraordinária, lia desde criança. Praticamente ele não havia saído de dentro da biblioteca do pai, como ele diz. Na sua autobiografia, escrita em 70, foi ditada em 70, ele já estava cego desde 57, né? Ele faz essa afirmação: o pai tinha uma grande biblioteca em Palermo, no norte da cidade de Buenos Aires, uma biblioteca de livros ingleses. E ele descobriu aquilo como criança, vocês vão ver a importância que isso tem daqui a pouco, e diz ele, praticamente nunca saiu desta biblioteca paterna. Né? Então vamos dizer que ele é um leitor voraz e escreveu muitas resenhas e comentários, às vezes em revistas que você nem pode imaginar. Por exemplo, escreveu durante os anos de 30, numa revista chamada El Hogar, O Lar, que é uma espécie de vida doméstica. Acho que aqui quase ninguém sabe mais do que é a vida doméstica, mas quando eu era menino, minha mãe lia uma revista chamada Vida Doméstica, que era um tipo de vida doméstica, o lar, que as senhoras liam ali, tomando chá com bolachinhas, Burberry. E ali saíam aqueles comentários de uma mordacidade, uma ironia tremenda, curtíssimos, e às vezes iluminadores sobre grandes figuras da literatura internacional, às vezes literatura orientais, sobre um romance chinês, então ele fazia isso com frequência. Quando a gente lê esse vasto material do El Hogar e de outros, ele publicou também numa revista Multicolor de los Sábados, que era um suplemento do jornal Crítica de Buenos Aires. Ele publicou ali também um monte de comentários, às vezes sobre traduções, fez até uma resenha do nosso Rui Ribeiro Couto, poeta amigo do Manuel Bandeira, sobre os versos do Ribeiro Couto. Quer dizer, ele lia aquelas coisas e fazia esse material.